E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aí. Hoje a gente vai continuar estudando aquela coisa que a gente estava vendo de velocidade de reação, que a gente passou por teoria das colisões, lembra? Agora nessa aula a gente vai estar vendo, como vocês devem ter lido aí no caderno, no livro, né? Fatores que influenciam a velocidade de reação. Então, para que serviu a gente estudar a teoria das colisões? Né? Serviu para a gente saber que tipo de fatores podem influenciar a velocidade de reação. Já que, segundo a teoria das colisões, para uma reação acontecer, você tem que ter os reagentes entrando em contato um com o outro, né? Eles vão ter que colidir, né, em uma posição favorável e com uma certa velocidade. A gente consegue daí inferir as variáveis que vão influenciar na velocidade. Já que a reação depende de colisões, os fatores que forem propiciar a maior quantidade de colisões com o tempo vão propiciar uma maior velocidade de reação. Beleza? Então veja só, quais são os fatores? Eu até escrevi aqui uma colinha para mim na tela, como vocês devem estar vendo. Então, tudo que pode acelerar a reação. Superfície de contato. Por exemplo, a gente estudou queima, não foi? Imagina que você tem um bloco de madeira. Então, tem um bloco lá. Já devia ter deixado desenhado esse bloco. Tá bom. Então você tem um bloco de madeira. O que é a queima? Não é a reação entre a madeira e o oxigênio do ar? Lembra quando a gente viu combustão? Lembra que aqui em volta tem o ar. Então você vai precisar do contato entre a madeira e o ar para que aconteça a queima. E aí pega fogo aqui. Agora, quando você tem essa madeira aqui, olha, você tem uma certa área de contato com que o ar pode entrar em contato com a madeira. Ó. Você tem essa superfície, tem essa daqui, né? Tem essa daqui. Antes de eu estragar o meu bloco, deixa eu copiar ele aqui. Pronto. Então, tem essa superfície, tem essa daqui, tem essa daqui, e tem as de trás que não estão aparecendo, né? Agora imagina que você vem aqui e você corta o seu bloco de madeira em dois. Então, você chegou aqui, partiu ele no meio, né? Então ele ficou aqui assim. Vai. Aqui não seria desse jeito, né? Aqui ele seria inclinadinho. Mas tudo bem. Dá para abstrair. Pronto, cortou o bloco. Veja só. Essa região aqui, olha. Essa região aqui, ela não existia antes de você cortar o bloco. Percebe? Você continua tendo as regiões azuis, né? Aqui, né? Então, se você somar essas duas azuis aqui, ó, vai dar essa azul aqui de antes. Essa azul aqui, ela continua, já tinha antes. Mas essa roxinha aqui, ela não tinha. Então, cada vez que você for partir esse bloco, você vai criar mais superfície de contato. Imagina que daí você vem e você parte o bloco aqui, ó. Agora vai cortar ele assim. Você vai criar mais superfícies ali onde você cortou. Então, cada vez que você for picotando o seu bloco, você vai estar criando mais e mais superfície de contato, que são regiões onde o seu oxigênio pode reagir melhor com a madeira. Então, a madeira, quando você vai queimando ela, quando você vai, desculpa, cortando ela em pedaços menores, você propicia com que ela queime mais rápido. Por isso que você vê naqueles filmes na Europa, um lugar frio, que os caras têm que queimar a lenha, sempre tem
carinha com machado cortando a lenha, né? Por que que ele não pega aquele toco enorme de lenha e joga para queimar na lareira? Porque daí a velocidade de queima vai ser muito baixa. Não vai adiantar para esquentar o lar dele. Então tem que cortar a lenha em pedaços menores, porque daí quando você joga todos esses pedaços juntos, ele vai queimar muito mais rápido do que se você jogasse um tocão de uma vez só. Tudo bem? Então, olha, isso funciona para um reagente sólido, como a lenha que eu estava explicando para vocês. Então, em um reagente sólido, se você aumentar a superfície de contato, você vai aumentar a velocidade de reação. Tudo bem? Uma outra aplicação interessante disso daí é no intestino da gente. Né? Vocês sabem lá, vocês veem na aula de biologia que o intestino ele dá umas voltas, né? Tem que abstrair meu desenho aqui, viu, gente? E aí o alimento ele vai passar por aqui, né? Digerido já no estômago e tal, junto com a bile. E aí nesse caminho ele vai tendo os nutrientes absorvidos no intestino, né? Agora, se você for dar um zoom nisso daqui, a parede do intestino não é lisa. Ela é cheia de rugosidades. É como se fosse assim, ó. E isso vai ser dos dois lados, tá? E para que servem essas rugosidades? Serve para você aumentar a superfície de contato aqui dentro. Então elas vão aumentar a área de contato. Área de contato e superfície de contato, mesma coisa, tá? Então você pode usar os dois. Então isso daqui vai aumentar a superfície de contato entre as paredes do intestino e o alimento que está passando. Então isso otimiza a absorção de nutrientes do alimento. Tudo bem? E aí tem inúmeros outros exemplos que eu posso dar. Um outro legal é o dos pulmões, né? Se você for olhar o pulmão, ele é um negócio assim, e aí por dentro ele também tem uns alvéolos que são umas coisinhas tudo assim, ó. Que nem do intestino, mais ou menos. Quer dizer, não parece do intestino, mas são rugosidades, assim, é um caminho mais tortuoso, assim. Porque também vai aumentar a área de contato, dessa vez entre o oxigênio e a parede do pulmão, para melhorar a absorção do ar, beleza? Do oxigênio, né? Tanto que se você for olhar, por exemplo, o pulmão dos sapos, dos anfíbios, eles são lisos por dentro, né? Lembra que em biologia, quando você estuda evolução, você fala lá que veio, tem todo aquele caminho, né? Das bactérias, protozoários, aí os vermes, né? Primeiro os chatos, depois os redondos, aí os peixes e os anfíbios. Então, os anfíbios foram os primeiros que conquistaram a Terra definitivamente, né? O ambiente terrestre, né? Então, eles estavam meio que nos primeiros passos ainda de respirar o oxigênio gasoso da atmosfera. Sempre tem um Zé Ruela com um alto barulhento aí. Não seja esse Zé Ruela, viu, gente? Enfim. Aí o sapo, ele tem a parede lisinha aqui do interior do pulmão dele. Eles chamam isso daqui de pulmão saculiforme. Ou seja, pulmão em forma de saco, porque ele é todo lisinho. Ainda não era tão otimizado quanto o nosso foi surgir mais para frente, né? Numa etapa posterior da evolução. Então, tudo isso para mostrar para você essa questão da superfície de contato quando você tem um reagente sólido, tá? Depende de uma superfície sólida e tudo mais. Então, aumenta a área de contato, aumenta o número de colisões possíveis entre os reagentes. Aí, temperatura, esse é mais óbvio, né? Quando você aumenta a temperatura, você aumenta o grau de agitação atômico molecular da matéria, né? Se você aumenta o grau de agitação, você aumenta a quantidade de colisões que tem. Então, aumentar a temperatura no sistema vai fazer com que aumente a velocidade das reações que estão acontecendo ali. Por exemplo, nos alimentos, você costuma guardar vários deles na geladeira para estragar mais tarde, né? Porque você resfria o alimento, você diminui o grau de agitação atômico-molecular dele, isso vai diminuir
a velocidade das reações de decomposição desse alimento. Tudo bem? Isso daqui é concentração. Tá? Eu coloquei esse símbolozinho aqui, os dois colchetes. Então, quando você tem um reagente que ele está em solução, você aumentar a concentração dele na solução vai aumentar a velocidade de reação. É simples, né? Você imagina, por exemplo, se você imagina que você tivesse fazer uma escolha entre pular em duas piscinas de ácido. Uma está uma concentração baixíssima, está 10 a menos 20 mol por litro, e o outro está o ácido 10 mol por litro, super concentrado. Qual que você ia preferir pular? No menos concentrado, né? Porque ia corroer você mais lentamente, né? Você ia conseguir sair e tal. Então, é basicamente isso daí. Aumenta a concentração, aumenta a velocidade. Pressão, quando você tem um sistema gasoso, você aumentar a pressão vai fazer com que a velocidade seja maior, né? Por promover mais colisão entre os reagentes também. E tem o catalisador, que eu até comentei com vocês na última aula do Zoom, né? Mas não estava todo mundo lá, então vou falar de novo. O catalisador ele é uma substância que acelera a velocidade de reação. Ele não é consumido, tá? Então a reação está acontecendo. Ele vai chegar, parar do lado assim, só dele parar do lado a reação vai mais rápido. E aí depois o catalisador vai embora do mesmo jeito que ele chegou, sem mudar nada nele. E como que ele consegue aumentar a velocidade de reação? Ele diminui a energia de ativação do sistema. Então imagina que você tem lá uma reação assim, ó. Isso daqui é um diagrama de entalpia, tá? Você tem aqui o patamar dos reagentes, dos produtos. Então imagina que você tem aqui, ó. Você tem um... Eita. Pronto. Imagina que você tem essa curva aqui. Então você lembra lá que a energia de ativação é todo esse valor aqui, né? Lembra que é do ponto aqui do complexo ativado até o patamar dos reagentes. Se você tiver um catalisador presente no meio, ele consegue diminuir essa energia de ativação. Então ele consegue fazer uma energia de ativação assim, ó. E aí, você vê aqui, ó, que fica um valor muito menor do que estava antes. Então, quando a energia de ativação é menor, a velocidade acontece mais rápido. Então, é assim que o catalisador influencia. Você adiciona ele, ele vai diminuir a energia de ativação. E aí, nos sistemas biológicos, você tem catalisadores naturais chamados enzimas, que são proteínas que servem para acelerar as reações que tem no organismo, né? Por exemplo, no nosso tem muitas, participam de muitas etapas do metabolismo. Então, processamento de moléculas de ATP, de absorção de nutrientes, de reações de qualquer parte do corpo, você tem um monte de enzimas funcionando. E essas enzimas elas são importantíssimas, porque sem elas a gente morre. Sem elas as reações ficam tão lentas que não são suficientes para a gente existir. Então eu estava até comentando que, por exemplo, se você pegar uma febre muito alta, você pode morrer porque a uma temperatura muito alta você inutiliza as enzimas. A enzima ela é uma proteína longuíssima e ela está no arranjo chamado quaternário, que ela está toda dobrada em volta de si, que nem se fosse um novelo de lã. E assim ela funciona. Se você pegar e esticar ela de novo, ela não vai funcionar. Então ela está toda enroladinha, funcional. Se você aquece muito ela, por exemplo, um corpo com muita febre, ela vai desenrolar. E aí ela perde a função dela, não consegue mais acelerar as reações do metabolismo e a pessoa morre. Tá? Então, tem diversos tipos de enzimas no corpo, vocês vão ver nas aulas de biologia. Tem enzimas para quebrar partes diferentes dos alimentos que a gente ingere. Na boca você tem enzimas que vão ajudar a quebrar açúcares, carboidratos. Daí no estômago tem enzimas que ajudam a quebrar proteínas, para o corpo absorver melhor. Então a enzima ela vai lá,
chega na proteína do alimento que você comeu, a proteína desse tamanho assim, a enzima vai e quebra em um pedaço menor, né? E aquele pedaço menor é mais facilmente absorvível pelo organismo da gente. Então, tudo isso está relacionado com velocidade de reação, beleza? Então tá aí, gente. Acho que deu para pegar o espírito da coisa. Com isso, vamos fazer exercícios aqui, página 445, exercício 4 a 9. Ele diz aí, ó. Foram feitos 2 experimentos X e Y, utilizando-se fitas de magnésio, de 1 grama de massa, e solução aquosa de ácido clorídrico 0,1 mol por litro, nos quais foram variadas as temperaturas. Em ambos os experimentos, o magnésio foi totalmente consumido. Isso é importante, tá? Então, quando ele diz que em ambos foi totalmente consumido, quer dizer, no final das contas, no final do experimento, as duas reações aconteceram do mesmo jeito. Assim, liberaram a mesma quantidade de produto e tudo mais. O que vai diferir aqui é a velocidade entre eles. Então, um vai chegar no final da reação rápido e o outro vai chegar no final da reação lá na frente. Tá? Aí tem aqui o experimento X e Y, tem as fitas de magnésio, ácido clorídrico. Aqui tem uma temperatura maior, olha, no X do que no Y. Então a velocidade vai acontecer mais, vai ser maior aqui, a reação vai acontecer mais rápido. A reação pode ser representada pelas reações. Então, magnésio com ácido clorídrico gera um monte de coisa no meio do caminho. E no final das contas você tem aí o íon magnésio. Então, o metal quando ele é corroído ele vira o íon, né? Solução aquosa. E gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio ele vai borbulhar, né? Ele vai ser produzido junto da fita. Então, quando você tem caso de corrosão de metal, você vai ver que junto à superfície do metal começa a se formar várias bolinhas. E essas bolinhas são o gás hidrogênio que é formado ali e fica preso no metal. Aí você dá uma chacoalhada na solução e a bolinha escapa. Em qual dos experimentos você pode observar a efervescência? Quer dizer, uma quantidade grande de bolhas se formando. É no X, porque a velocidade é maior. Tá? Então lembra que como nos dois casos o magnésio foi totalmente consumido, você formou a mesma quantidade de bolhas nos dois. Só que no X, elas se formaram de uma vez só, digamos, mais rápido, né? Aqui levou um grande período para formar todas as bolhas, todo o gás. Então, qual tem efervescência? No X. Qual dos experimentos ocorre maior efervescência? Ah, olha só. Então, pela pergunta 5, a gente pode ver que na 4 ele quis dizer, acho que por efervescência ele quis dizer formação de bolhas. Aí é nos dois. Mas a formação foi maior no X. Eu não sei se com poucas bolhas você poderia considerar efervescência, tá? Isso aí é uma questão meio semântica. Só um minutinho. Pronto. Então, como eu estava dizendo, uma questão semântica isso daí. 6. Se um experimento apresenta maior efervescência que o outro, isso significa que, ao final, a quantidade de gás produzido no primeiro experimento é maior do que no segundo. Essa é uma pergunta. É maior do que no segundo? Não. A gente já falou. Como o metal foi totalmente consumido, é a mesma quantidade de gás nos dois. 7. Em qual experimento a rapidez da reação foi maior? No X. Você vê que ele pergunta 1 milhão de vezes a mesma coisa, né? 8. Associe as curvas do gráfico a seguir com os dois experimentos. Então você tem aqui volume de hidrogênio, né, no eixo Y, tempo no eixo X. Você vê que o volume de hidrogênio, no final, para os dois experimentos, atinge o mesmo nível. Mas na curva A, esse patamar é atingido mais rápido. Então aqui vai ser o X e aqui vai ser o Y. E o 9, com base na equação apresentada, associa as curvas com as espécies hidrogênio
cloro e magnésio. Bom, então vamos ver. O ácido clorídrico no começo, ele vai ionizar e formar H+, tá? É um ácido forte. Isso é coisa que a gente vai ver mais para frente, com mais detalhes, tá? Mas é um ácido forte, vocês sabem, né? Tem no estômago e tudo mais. Então, a quantidade de íons H+, no começo vai ser muito alta. E no final vai acabar, porque você tem o gás hidrogênio sendo formado, né? Então, o gás hidrogênio vai ser formado a partir desses íons H+ aí. Então, vai crescer a quantidade dele. Então, esse daqui, a curva B, que cresce, é o H+. Íon magnésio. No começo, cadê? Íon magnésio. No começo você não tinha nenhum também, porque o magnésio estava metálico. E no final, você tem bastante. Então, ele também cresce. Então, vamos ver aqui, também poderia ser o B. E o íon cloro, vamos ver. O íon cloro ele permanece constante, né? Porque ele é formado da ionização do ácido e ele vai continuar lá no meio. Ele não vai formar ninguém. Então, aqui vai ser o íon cloro. Cloro menos. Na verdade, gente, minto, ó. O H+, tá aqui, ele vai diminuir, né? Ele é formado muito no começo e ele diminui porque ele é recombinado no gás hidrogênio. Então tá aqui, ó. Pronto, agora tá certinho. Beleza? Então é isso aí, gente. Acho que ficou bem claro, né? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, tá? Essa matéria é gostosinha, bastante teórica, né? Vocês veem que não tem muita conta, né? Mas entender os fatores que influenciam na velocidade e tudo mais. Então acho que vai dar para vocês fazerem tranquilo a tarefa aí. Beleza? Então um abração, se cuidem e até mais. Boa semana.